A paz de Cristo, tudo bem com você? Eis quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Dominical, quarto trimestre de 2022. Hoje nós estudaremos a lição de número 2, que traz como título A Promessa da Vinda do Espírito Santo. Uma lição extraordinária, uma lição maravilhosa. Vale muito a pena você conferir. Já te peço, se inscreva no canal aqui embaixo, inscrever-se. Acione os sininhos das notificações para você receber em primeira mão as nossas próximas pré-aulas. Também compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que a gente possa alcançar outras vidas também, em nome do Senhor Jesus. Também quero deixar aqui a saudação, meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Vamos à nossa vinheta e logo em seguida já iniciamos com a nossa lição. O Homem Esperado pelas Religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo e como elas estão alinhadas no mesmo pensamento em relação ao futuro. Quer saber quem é este homem mais esperado? Leia este livro e você irá descobrir coisas muito importantes em relação ao futuro da humanidade. Muito bem, retornando à nossa lição, vamos, como de costume, fazer a leitura do nosso texto áureo, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A nossa verdade aplicada diz: o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo é mais um aspecto relevante no perfeito e glorioso plano divino para a humanidade. Os objetivos da lição são três, como de costume. O primeiro é ensinar sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. O segundo é mostrar o cumprimento da promessa do Espírito Santo. E o terceiro, falar sobre o Espírito Santo prometido de Deus. O nosso texto de referência é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, dos versículos 14 ao versículo de número 17, que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Nesta lição, trataremos acerca da importância do batismo com o Espírito Santo. Vemos hoje que há muitos que, mesmo frequentando uma igreja pentecostal, não acreditam mais na difusão do Espírito Santo, em especial o batismo com o Espírito Santo. As redes sociais estão carregadas de tanta chacota em relação a isso, devido aos excessos, e por conta desses excessos, muitas vezes, pessoas têm deixado de buscar o batismo com o Espírito Santo, por achar que isso se trata de meninices, de brincadeiras. Entretanto, o batismo com o Espírito Santo real, ele proporciona avanços consideráveis tanto na vida da pessoa que se batizou, quanto no organismo chamado igreja. Nosso primeiro tópico diz assim: a promessa da vinda do Espírito Santo. Antes de mais nada, precisamos diferenciar três coisas fundamentais em relação à vida cristã. Primeiro, o batismo nas águas. Segundo, o batismo em Cristo. Terceiro, o batismo no Espírito Santo. Pois bem, o batismo nas águas, ele na verdade é símbolo de algo que já aconteceu na vida do crente. O que aconteceu na vida do crente? O batismo em Cristo. Quando Cristo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, na verdade, essa pessoa já recebe
Deus, já recebe o Espírito de Deus sobre a vida dela. Entretanto, ainda lhe falta o revestimento de poder. A palavra de Deus diz que Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, mas ainda eles não haviam sido capacitados por este Espírito para o exercício do ministério e para a vida cristã. Então, primeiramente, a pessoa, ela recebe o batismo em Cristo. Ela recebe a nova natureza, o novo nascimento. Depois que ela recebe isso, depois que o Espírito Santo convence ela, ela passa então pelo o batismo nas águas, que é uma representação simbólica daquilo que já aconteceu, daquela conversão que ela já recebeu. E aí ela vai fazer com que realmente isso seja confirmado, seja de certa forma demonstrado em atos públicos, para que todos reconheçam e entendam que ela está realmente transformada e decidida a viver uma vida com Cristo. Depois disso, não necessariamente nesta mesma ordem, ela recebe o batismo com o Espírito Santo. Eu digo que não necessariamente nessa ordem, porque se nós lermos o livro de Atos, capítulo de número 10, a gente vai ver que os da casa de Cornélio receberam batismo com o Espírito Santo antes mesmo deles se batizarem nas águas. Eles receberam Cristo, né? Antes mesmo deles confirmarem com o batismo, Jesus batizou-os com o Espírito Santo. Já no capítulo 8 de Atos, nós vamos ver que João e Pedro, eles descem de Jerusalém até Samaria. Em Samaria lá estava o homem de Deus, Filipe, pregando e batizando as pessoas nas águas. Quando Pedro e João chegam ali e eles começam a orar, eles que tinham o ministério do derramamento do Espírito Santo, você vai perceber isto na vida de Pedro. Pedro e João começam a orar, os que ali estavam recebem também o batismo com o Espírito Santo. Dito isto, vamos embasar estas palavras lendo 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 13, que vai falar primeiramente do batismo em Cristo, desta mudança, dessa transformação dada por Deus. Observe o que diz o texto. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Batismo esse que todos receberam quando entregaram a sua vida para Cristo. Agora, nós vamos aprofundar um pouco mais, pensando no que seria o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder, é experiência espiritual com o sinal de falar em outras línguas. Além disso, o batismo com o Espírito Santo nos proporcionará vivermos na dimensão dos 9 dons espirituais. E isso é fundamental porque é isso que vai trazer edificação para a igreja. Quando a manifestação do Espírito Santo vem carregada dos dons. Por isso o apóstolo Paulo diz para buscarmos os melhores dons, porque os dons vão trazer crescimento para o corpo de Cristo. Tópico 1.1, a promessa do Espírito Santo e a sua importância. Agora iniciaremos estudando sobre o texto de Joel, capítulo de número 2. Observe que Joel ele vai destacar alguns pontos antes de entrar nesta questão do derramamento do Espírito Santo em si. Ele diz o seguinte, que antes do derramamento do Espírito Santo, é necessário que haja uma conversão genuína. Observe o que diz Joel capítulo 2, versículo de número 12. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor,
Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Então, antes que haja o derramamento do Espírito, é necessário haver conversão genuína, mudança, transformação. Depois ele vai falar da santificação, da necessidade de santificação. Olha o que diz Joel capítulo 2, versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Então, Joel está falando de santificação, de purificação, desta necessidade antes que realmente haja a efusão, o derramamento do Espírito Santo. E se a gente pegar a história, a gente vai ver, principalmente no século XVIII, vários movimentos de avivamento, de reavivamento por parte de várias denominações, buscando a purificação, a santificação. Depois a gente vai ver, como foi falado na nossa primeira lição de inauguração, a gente vai ver que na Rua Azusa, aqueles irmãos estavam vivendo uma vida separada, né? Uma vida de santificação, uma vida de oração. E essa postura dessa prática faz com que haja a manifestação do Espírito Santo. Uma terceira coisa que você vai ver o profeta mencionar acerca do derramamento do Espírito Santo, ele vem com os dons espirituais. E você vai perceber isso se repetir por diversas vezes na palavra de Deus. Joel vai falar que o derramamento do Espírito Santo vai vir com os dons. Observe João 2,28, vamos resgatar isto. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então, dons espirituais, depois que a pessoa recebe o Espírito Santo. Quando Paulo estava pregando em Éfeso, ele encontra 12 discípulos de João Batista, e ali, quando ele pergunta para os discípulos de João Batista se eles já haviam recebido o batismo com o Espírito Santo, eles respondem, não, a gente recebeu somente o batismo de João. Aí Paulo fala, esse batismo é o batismo de arrependimento, e ora por eles, ora pelos 12. Imediatamente eles recebem o batismo com o Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que eles começam a profetizar. Então, batismo com o Espírito Santo, seguido de dons espirituais. A efusão do Espírito Santo toma Éfeso, e a gente vai ter uma igreja forte, uma igreja pujante. Por quê? Porque ali chegou um homem que era cheio do Espírito Santo. Tinham 12, mas que não tinha ainda o revestimento de poder. Mas quando um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, chega num determinado lugar, a coisa muda. E assim aconteceu com Éfeso, que passou a ser uma das principais igrejas da Ásia Menor. Tanto é que a gente tem uma carta endereçada a essa igreja, e nós temos também uma carta escrita pelo próprio Cristo no livro de Apocalipse, tratando da igreja de Éfeso. Então é importante a gente salientar que os dons espirituais fez com que a igreja avançasse naquela região. Deus apresenta a importância do batismo com o Espírito Santo, porque essa mesma promessa vai se repetir por diversas vezes na boca de pessoas importantes das Sagradas Escrituras. Depois de Joel, a gente vai ver o próprio João Batista dando importância a esse aspecto. Lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11, João Batista vai dizer que ele veio e ele batiza com água, mas virá outro que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Observe que João Batista, ele deixou bem claro a sua parte no desenrolar de todo o plano divino, mas ele também colocou a importância do batismo com o Espírito Santo.
Cristo depois ele veio e corroborou esta promessa. E ele disse lá em Atos capítulo 1, versículo 5, né, Lucas vai falar assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Atos 1:5. Observe que Cristo ele já tinha ressuscitado, estava entre os seus discípulos, já próximo a partir. Mas antes dele partir, ele confirmou a promessa. Logo, para o Senhor, isto era de extrema importância. Se lermos os primeiros versículos do capítulo 1 de Atos, a gente vai ver a preocupação dos discípulos em relação à restauração de Jerusalém, a restauração de Israel. E aí eles perguntam, Senhor, é neste tempo que tu has de restaurar a Israel? E Cristo responde, isto compete ao Pai. Agora, vocês ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, Cristo estava dando a importância em relação à promessa com o Espírito Santo. E a pergunta é, como muitas igrejas estão sobrevivendo sem a efusão do Espírito Santo, sendo que a gente está percebendo que Joel falou, João Batista falou, Jesus, o nosso Senhor, corroborou dessa importância para a igreja avançar. Agora, o batismo com o Espírito Santo não só nos fala acerca de revestimento de poder e de capacidade para o ministério, mas fala-nos também de companhia, fala-nos da presença de Cristo conosco, porque Jesus fala que vai ao Pai, mas ele estaria enviando o Consolador. E este Consolador, na verdade, representa a própria pessoa dele. Observe o que diz o livro de João, capítulo 14, versículo 28. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, observe que as três pessoas da Trindade estão aqui, né, presentes. Cristo ali explicando para os seus discípulos que a presença do Espírito Santo, na verdade, é a própria presença dele com os discípulos, para que os discípulos não sentissem a ausência de Cristo, precisavam andar e viver lado a lado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo representa a presença de Jesus. Tópico 2. A promessa se cumpre. A partir da efusão do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, vamos ter um divisor de águas. Os discípulos que ora se escondiam de tudo e de todos, eles se colocam de pé e eles passam a aceitar o desafio de dar continuidade na missão da construção da igreja. E eles fazem isso com graça, com sabedoria, com conhecimento. E aí a gente vai perceber que o Espírito Santo dota-os de sabedoria e de entendimento. O Espírito Santo passa a ensiná-los, como Jesus ele vai mencionar por diversas vezes. Vamos ver como o Espírito de Deus passou a ensinar, e era uma promessa de que ele ensinaria todas as coisas. João 14, 26 diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, observe que o Espírito Santo passou então a ensinar os discípulos, não só a pregar, mas a viver a dimensão da palavra, a fazer como Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 1, né? Quando fui ter convosco, não fui com palavras de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse
em conhecimento humano, mas em demonstração de espírito e de poder. Então os discípulos eles estavam se movendo no espírito e em demonstração de poder. E aqui é exatamente isso que Jesus está dizendo, que o Espírito Santo estaria ensinando todas as coisas. João também vai falar desta unção do Espírito Santo, lá em 1 João capítulo 2, versículo 27, o Espírito Santo como mestre, o Espírito Santo como professor do cristão. Olha o que João vai dizer, seguindo, as palavras de Cristo. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, observe que a unção do Espírito Santo, ela nos capacita e ela nos ensina todas as coisas como Jesus Cristo nos disse. O Espírito nos auxilia na lembrança. João 14, 26, ele nos faz lembrar, como acabamos de ler, na interpretação e a compreensão correta das Escrituras. 2 Timóteo 3,16. O Espírito Santo nos ensinará em relação ao futuro, que há de acontecer, como diz lá em João capítulo 16, verso 13, Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo, ele também nos orienta em relação ao futuro. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Paulo vai escrever em Romanos 8, 26 sobre isso. Ele diz: porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ele também nos ajuda em relação às nossas fraquezas. O Espírito Santo nos fortalece contra o pecado, a mortificar as obras da carne em nós. Observe o que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então o Espírito de Deus também nos ajuda a mortificarmos a velha natureza, a natureza pecaminosa que querem fazer parte das nossas vidas. Também o Espírito Santo nos traz lavagem e renovação espiritual. Tito 3,5 fala disso. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Então, tudo isso é promovido a partir da manifestação do Espírito de Deus em nós. Por isso, precisamos cultivar este relacionamento com o Espírito Santo, porque assim o fazemos, estaremos nos relacionando com o próprio Jesus Cristo. Tópico 3. O Espírito Santo prometido por Deus. Observe que a efusão do Espírito Santo no livro de Atos, capítulo 2, não foi um evento isolado. Logo, a gente vai encontrar em diversos outros textos a presença desta mesma ação acontecendo na vida dos primeiros cristãos. Lá no livro de Atos, capítulo 8, versículo 15, a gente vai ver o Espírito Santo descendo em Samaria. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 44 a 46, encontraremos o Espírito Santo descendo na casa de Cornélio. Lá no livro de Atos, capítulo 19, verso 6, vamos também perceber o Espírito Santo descendo na vida daqueles 12 homens que eram discípulos de João Batista. Logo, o Espírito Santo, ele continua a agir. Alguns insistem em dizer que o batismo com o Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, os dons espirituais, fora somente para os dias da igreja primitiva, para que a igreja crescesse. Depois não houve mais a necessidade. Isso não é verdade. Já visto que hoje muito a igreja tem deixado de avançar, porque não tem vivido na égide do Espírito Santo. É por isso que a palavra de Deus vai destacar por diversas vezes, como a gente está aqui estudando, a importância do batismo
com o Espírito Santo. Um outro aspecto fundamental é que para receber o batismo com o Espírito Santo é necessário perseverança, é necessário insistência. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Não sabemos quanto tempo os discípulos oraram, mas uma coisa é certa, foi necessário perseverar e insistir. Se a gente olhar para a ascensão de Cristo, a palavra de Deus diz, confirmada pelo apóstolo Paulo, que tinha ali cerca de 500 irmãos. Observe o que diz: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. 1 Coríntios 15:6. Então, tinha ali cerca de 500 irmãos que assistiram à ascensão de Cristo para os céus. Entretanto, nós vamos encontrar quase 120 irmãos lá no cenáculo orando e buscando. Na verdade, era para estar os 500, porque todos esses ouviram as promessas, mas não houve a perseverança na palavra de Deus. Então, para que haja realmente o batismo, a efusão do Espírito Santo, os dons espirituais, o poder de Deus na vida do cristão, é necessário que ele persevere em oração, é necessário que ele creia nesta promessa para ele viver isto. Tem pessoas que estão já há muito tempo na igreja e não são batizadas com o Espírito Santo. Por quê? Porque elas necessitam acreditar, ter a convicção de que aquilo é para ela também. E muitas vezes há pessoas que, na hora que elas estão para receber o Espírito Santo, vêm-lhe os pensamentos de que isso é mentira, que isso é da cabeça dela, isso é criação dela, e elas deixam de falar em línguas estranhas e terem a confirmação do batismo com o Espírito Santo. A promessa do batismo com o Espírito Santo continua de pé para os nossos dias. Lamentavelmente, por causa dos excessos por parte de alguns, muitos têm deixado de buscar o batismo com o Espírito Santo e não têm visto a necessidade para tal. Inclusive, muitos pregadores famosos que são de igrejas tradicionais, eles têm falado contra o batismo com o Espírito Santo. Eles defendem o batismo em Cristo, como eu disse no início, e esquecem que a efusão do Espírito Santo traz consigo a capacitação, e isso como sinal de falar em outras línguas. Por isso precisamos cultivar esta mensagem no meio da igreja, nos dias de hoje, para que a igreja continue avançando. Pela história, a gente descobriu que foi a efusão do Espírito de Deus na vida de alguns que começaram a estudar, que fez com que a Assembleia de Deus chegasse até o que é hoje esta grande denominação, a maior denominação evangélica do Brasil, porque entenderam a necessidade de se mover pelo Espírito de Deus. Que possamos continuar a buscar, que possamos continuar a ensinar sobre o Espírito Santo, que possamos orar pelos nossos filhos, para que eles sejam revestidos de poder, para que eles sejam batizados com o Espírito Santo, porque assim, com certeza, a igreja fará a diferença nesta sociedade pecaminosa. Assim fechamos a nossa segunda lição. Não se esqueça, se inscreva no canal aqui embaixo, inscrever-se, acione os sininhos das notificações para você receber em primeira mão as nossas próximas pré-aulas e compartilhe e deixe o seu like. Pastor Alexandre Pereira, a segunda aula da nossa revista Betel Dominical, quarto trimestre de 2022. Um forte abraço, até a próxima e tchau!